Fala pessoal, bem-vindos a mais um Conversa de Plantão. O nosso convidado de hoje é o Dr. Felipe Gonçalves. Ele é intensivista, ele também tem uma boa experiência na parte de gestão e também já atuou com a gente lá na faculdade, sendo nosso preceptor. Então, Dr. Felipe, seja bem-vindo à Opa, Conversa de obrigado, Plantão. Gustavo. Obrigado, Jonas. E para a gente começar, a melhor coisa é o senhor se apresentar para o pessoal. Bom, pessoal, assim, meu nome é Felipe, tenho 38 anos, sou formado há 13 anos, né? Me formei em 2010, me formei na faculdade na Estácio, no Rio, né? Logo em seguida, depois de muito pensar, dúvida, acho que todo mundo tem, né? Qual especialidade fazer, né? Fica todo mundo pensando durante a faculdade inteira e para mim também não foi diferente. E aí eu resolvi optar pela clínica médica já pensando na terapia intensiva. Então eu fiz 2 anos de clínica médica no Hospital Central da Aeronáutica, lá no Rio de Janeiro, e depois optei pela terapia intensiva. Mas como eu vinha falando com o Gustavo aí nos bastidores, eu tive um namoro com a nefrologia, também tive um namoro com a anestesiologia, mas todas sempre voltadas pensando no paciente grave. Sempre gostei de paciente grave. Isso muito fruto dos estágios que eu fiz no Rio de Janeiro, principalmente no Hospital Souza Aguiar. Vocês já ouviram falar desse hospital, talvez hoje a maior emergência da América Latina. Então a gente vê tudo que pode acontecer com o ser humano lá naquele hospital. E aí me apaixonei pelo paciente grave. No final da faculdade, faltando um ano e meio, eu fiz um estágio em UTI, onde o acadêmico ficava sempre full time com o staff. Então a gente fazia o plantão junto com o staff. Então a gente evoluía, a gente fazia procedimento, sempre acompanhado. Então ali eu tive o contato com a terapia intensiva e me apaixonei. E aí é onde eu realmente decidi fazer a terapia intensiva. E aí fiz a residência aqui no Hospital Municipal, São José dos Campos, num programa de residência novo, né, que começou, fui o segundo residente, a primeira foi a Simone, hoje ela está nos Estados Unidos, e eu fui o segundo residente. E a partir daí o serviço foi crescendo e foi mudando, foi ampliando, e hoje a gente tem já o programa lá de residência muito bem estruturado, com acho que são agora 3 ou 4 residentes por ano. Então cresceu bastante o programa. Muito bom. Perfeito, assim, as duas áreas que eu estou em dúvida, então a gente conseguiu bater junto, né? Isso. E assim, durante a faculdade, teve aquele seu contato no Hospital Souza Aguiar, e aí quando foi para a clínica médica, você chegou a pensar em mudar de área, ou paciente menos graves, ou realmente a paixão foi e Dentro da ficou? clínica médica Dentro, já na da residência? residência. Aham. Então, quando eu estava na residência de clínica médica, pelo perfil do hospital, eu acabei ficando muito em contato com a equipe da UTI, o que reforçou ainda mais. Os nossos plantões eram na UTI, para a gente pegar a mão, para a gente aprender. Né? Tinha todo dia o round clínico, a gente ficava no plantão, então a gente não fazia plantão de emergência, era plantão na UTI. Então isso me aproximou demais da terapia intensiva. E quando eu rodei na nefrologia, a gente ficava rodando e cuidando também no ambulatório, mas a gente ficava junto com o nefrologista nos pacientes agudos, nas diálise de urgência, né, Uhum. cobrindo o hospital. Então, assim, passando catéter, indicando diálise. E é onde eu também me apaixonei, também gostei. Muito também dos staffs que eu tive, né? Queria mandar um abraço aí para Juliana. Né? Ela é nefrologista também com a gente, trabalha com a gente. Ela é capitã da aeronáutica, também trabalha na aeronáutica. E aí, onde ela me introduziu nessa parte de diálise de agudo, onde eu tive uma paixão. Mas depois, pensando e tudo, eu acabei, até pela formação que eu tive, eu acabei optando pela terapia intensiva. Mas não, até hoje eu gosto muito da nefrologia, então Uhum. não descartaria assim de fazer, mas a balança pesou mais pro lado da terapia intensiva. E quando você fez, ainda era pré-requisito, né? A Isso, intensiva. Hoje em dia mudou, é mudou. acesso direto, 3 anos, né? Isso, hoje a gente tem o acesso direto, que é o programa da residência, pelo MEC, 3 anos. Agora eu fiquei na dúvida, são 3 ou 4. Eu não lembro também se são 3 ou 4. Mudou. É a minha dúvida também. Daqui a pouco a gente consulta aí. Uhum. Porque tinha o PM também, então É. fez uma confusão. Mas eram 2 anos, né, na minha época de clínica, ou você podia fazer cirurgia, clínica,
cirurgia clínica e neuro. Depois entrou infecto Anestésio. e anestésio. Tá? Eram os pré-requisitos. E aí, para você ter acesso, hoje você faz, acho que 3 anos mesmo de terapia intensiva. 3 anos. Tá? Confirmei aqui. 3 anos. Prós e contras, né? Você acaba tendo um caminho mais curto para chegar ao destino, que é a terapia intensiva, mas eu acho que você acaba ficando um pouco... Isso é uma opinião minha, tá, pessoal? Pessoal, não tem nada a ver com questão de MEC, não. Isso é uma opinião minha. Mas eu acho que você fica um pouco limitado, tá? Porque dentro da clínica médica, eu vi reumato, eu vi cardiologia, eu vi nefrologia, eu vi dermato, eu vi toda a cadeira de clínica médica dividida. Então, vi ambulatório de paciente lúpica, que né, a gente acaba vendo, oncologia, a gente roda na oncologia também. Então, hoje na terapia intensiva, você não vai ver mais só o paciente grave, aquele paciente que, né, a gente estava até discutindo ali a questão do choque. Pô, isso vamos dizer assim, é o que o intensivista é treinado para fazer, cuidar do paciente grave, paciente chocado, paciente beira-leito. Mas hoje a terapia intensiva não é só isso. A terapia intensiva hoje, ela engloba toda a medicina. O hospital hoje, ele funciona, a terapia intensiva, ela engloba o hospital. Então, dentro da minha UTI, eu tenho paciente cardiológico, eu tenho infartado, eu tenho paciente portador de insuficiência cardíaca, das mais diversas etiologias. Eu tenho um paciente com doença autoimune grave. Então, eu tenho a lúpica, eu tenho a artrite reumatoide, eu tenho o Sjögren, eu tenho dermatopolimiosite, às vezes a gente faz diagnóstico dentro da UTI. Eu tenho o paciente do trauma, né? Então, assim, você tem que estar preparado dentro da sua formação para encarar esses cenários. Então, essa é a crítica, entendeu? Porque você acaba não tendo essa experiência ambulatorial de ver esses pacientes fora do momento de gravidade. Então, eu acho que perde-se um pouco nisso. Mas, ao contrário, você acaba ficando super especializado se você está dentro de um serviço de ponta, de terapia intensiva, onde você vai encarar qualquer situação de gravidade. Tá? Mas não existe o cenário perfeito, tá? Você tem prós e contras em qualquer situação. Né? Então, eu levei 4 anos, né, comparado com 3, mas, ao mesmo tempo, eu tive benefícios que talvez hoje, nessa formação atual, o residente talvez não tenha. Aí vai depender muito do perfil do serviço. Tá? Eu cheguei a ver um pessoal falando da intensiva no Einstein, que o primeiro ano você roda junto com a clínica médica, e aí os outros 2 acabam indo para intensiva. Mas é o que você falou realmente. Não é o padrão, médica, né? Não é assim, não é em todo serviço que você vai ter essa oportunidade. Né? Se você tiver isso, ótimo. Ou então você vai ter que buscar por fora. Uma pergunta sobre isso, assim, não sei se você vai também poder saber. Migrou de vez, então. Não vai ter nenhum hospital que ofereça o serviço da intensiva de 2 anos como pré-requisito. Não. Agora todos vão fazer a migração. Não, agora pela lei, pelo MEC, é acesso direto. Tá? A formação que eu tive, ela não existe mais. Não existe mais. Legal. E eu acho que o mais interessante do Brasil, até bizarro assim, é que não existe uma padronização exata assim dos serviços no Brasil inteiro. Então, um hospital foca mais numa coisa, outro hospital, outra faculdade foca mais em outra coisa. Você diz em relação à residência. A residência. Então, Jonathan, isso vai depender assim de fatores econômicos, tá? Então, quanto esse hospital ele tem de verba, então quão tecnológico é esse hospital, vai depender da região geográfica que ele está inserido, se ele é um polo regional, se ele não é. Se ele tem, por exemplo, serviço de transplante, se ele tem serviço de trauma, se ele é porta aberta, se ele é porta fechada. Então vai depender muito do perfil do hospital. Qual que é o melhor cenário? O cenário perfeito, onde você tem um hospital porta aberta, que você vai receber o politrauma, que é um paciente que a gente aprende muito. Né? É um paciente que desafia o intensivista, porque ele pode ter, dentro daquela lista que a gente estava discutindo, ele pode ter todos os tipos de choque. Ele pode ter um pneumotórax, um tamponamento cardíaco, ele pode ter um quadro séptico, né? Claro que devido às proporções de tempo, ele pode ter um choque neurogênico e ele
pode evoluir com, né, com de repente, um sangramento, né, uma alteração de coagulação ali, uma CIVD, né? Então, é um paciente que te desafia. Agora, se você está num serviço que é porta fechada, você não vai ter esse... Aí vai depender desse hospital que vai te receber, se ele tem vínculos com outros hospitais que têm esse tipo de serviço. Tá? Num programa ideal, se o hospital não tem a especialidade ou aquele serviço, ele vai te proporcionar através dos estágios, que foi o que aconteceu comigo. Aquilo que o Hospital Municipal não tinha, por exemplo, transplante, não tem. Eu rodei fora, rodei em São Paulo. Parte de eco hoje, né? Depois a gente fala até um pouco mais disso, da questão da imagem para o intensivista. A gente brinca que o esteto vai ser substituído pelo ultrassom. Né? E aí a gente estava começando nisso, e aí a gente foi rodar na Beneficência Portuguesa, na parte da cardiologia, que fazia esses exames à beira-leito. Então a gente acabou pegando mão disso também. Então depende, sabe? Claro que vai se concentrar muito no eixo Rio-São Paulo, sul, né, sudeste como um todo, mas no Pará a gente tem serviços de excelência, no Nordeste a gente tem serviços de excelência, no Centro-Oeste a gente tem, né? Então é procurar e esmiuçar o perfil desses serviços. Tá? Então todo mundo quer ficar perto de casa, né? Quer ficar perto da família. Então se você conseguir conciliar os dois, é o melhor dos mundos. Muito bom. Muito bom. Eu tenho várias perguntas, então assim, vamos lá. Não, vamos lá. Eu tô aqui para... Eu tô tentando organizar meu pensamento para não ficar tipo, super bagunçado. Não, eu acho que a gente pode perguntar, se tiver que ir e voltar, paciência. Uma dúvida que eu tenho em relação a... Eu já tive experiência em hospitais que eram plantonistas, literalmente assim, não tô falando nem de terapia intensiva, tô falando do hospital mesmo. E eu percebi alguns gaps assim no tratamento do paciente, que um médico tinha uma conduta e outro médico vinha e tirava toda essa conduta. E eu fiquei imaginando, na terapia intensiva, como que é isso para ter um tratamento contínuo assim? Boa pergunta, Jonathan. Então vamos lá. Vou falar da terapia intensiva. Tá? Então, como é que se estrutura hoje o funcionamento da terapia intensiva? Vamos falar assim, o funcionamento padrão. Tá? Dentro da RDC 7, que é uma lei que a gente precisa seguir, eu tenho 10 leitos. Tá? E para esses 10 leitos eu preciso de um médico plantonista e um médico diarista. Ok? O médico plantonista ele vai ser responsável para atender as intercorrências e fazer as evoluções, ou seja, ele vai ver todos esses pacientes e ver o que está precisando. Tem que repor o potássio, precisa fazer uma tomografia, precisa transfundir, ele vai fazer isso. E acima dele, do ponto de vista hierárquico, eu tenho o diarista, né? o rotina, o horizontal. Né? Cada lugar a gente vai ouvir um termo diferente. Esse médico, ele vai ter a função, para ele ser diarista, ele tem que ser intensivista, tá? Ele tem que ser um intensivista titulado, formado, e ele vai ser responsável por dar as condutas desses pacientes. Ou seja, ele é como se fosse um médico assistente. Então, você entrou na UTI, o médico responsável por você durante toda a internação é o diarista. E ele vai traçar a conduta do momento que você chega até o momento da sua alta. Então, para evitar esse ruído de comunicação, para evitar troca de condutas e tudo, o plantonista ele vai seguir o plano terapêutico definido pelo diarista. Tá? Então, todos os dias, dentro da UTI, é um momento mágico, que eu costumo dizer, é lindo. A gente se reúne numa visita multi, onde vai estar presente o diarista, o plantonista, a fisioterapia, a nutrição, a fono, a enfermagem, a terapia ocupacional e todos os profissionais ali envolvidos no cuidado do paciente. E a gente tem um questionário já pronto, onde a gente vai ponto a ponto falando das necessidades diárias daquele paciente. Então, questão de dieta, questão de profilaxias, a questão de antibiótico, questão de exames de imagem, reposições. Então, tudo isso é feito diariamente. Tá? Então, não tem como o plantonista fugir e ter uma conduta diferente daquela traçada já pelo diarista. Então, assim que uma boa UTI funciona. É claro que o plantonista ele não fica engessado, ele tem autonomia para decidir as condutas, eventualmente
paciente evoluiu com gravidade, teve uma arritmia, ele vai tomar a conduta que ele achar certa naquele momento. Claro que depois ele vai sempre compartilhar essa conduta com o diarista. Tá? Mas até para as famílias, isso é importante, elas terem um médico de referência, né? Terem aquele médico que ela vai perguntar de exame, que ela vai perguntar como é que está evoluindo. Esse médico, então, ele tem a função de agregar todo esse cuidado e centralizado nele. Então, essa é a figura do diarista. Isso diminui muito, Jonathan, ruído de comunicação, diminui muito a distócia de condutas, né? Então, a gente alinha muito essas condutas. Tá? Isso, em UTIs padrão, funciona assim em todo o Brasil, até no mundo. Muito bom. E aí, eu sei que esse é o episódio que o Gustavo mais esperava, mas do nada tá surgindo umas dúvidas. Eu já ouvi casos de generalistas que saem da faculdade, assim, e tentam a sorte na UTI. O que você acha disso? É temerário, tá? Isso é uma realidade hoje que acontece no Brasil. Dá até para a gente falar muito disso, não é o objetivo, mas assim, muito em virtude de como está estruturado o ensino médico no Brasil e como está estruturada a profissão médica no Brasil. Vou dar um exemplo, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Para você entrar numa UTI, para dar plantão, não é qualquer um que entra. Você tem que ter formação, você tem que ser intensivista para dar plantão em UTI. Assim como na emergência. Né? Então, o emergencista nos Estados Unidos, aquele cara que está na porta, está na sala vermelha, que está coordenando a emergência, é um dos médicos mais conceituados e respeitados, até do ponto de vista financeiro também. Porque ele é responsável por dar o primeiro atendimento desse paciente. Então, por exemplo, eu estou na UTI, mas o paciente raramente vai chegar diretamente a mim. Ele vai passar primeiro por um outro atendimento em alguma emergência ou até mesmo no meu hospital. Depois desse primeiro atendimento, ele vem para mim. Se esse primeiro atendimento for bom, a evolução do paciente dentro da UTI vai ser boa. Mas se o atendimento começa mal, começa de uma forma equivocada, eu vou precisar reverter ou precisar correr atrás e eventualmente talvez não consiga. Tá? Então, esse profissional ele precisa ser muito bem capacitado. E hoje, em virtude de pressão de mercado de trabalho, uma série de coisas que a gente pode falar, o recém-formado ele sai e o primeiro local, às vezes, que ele vai trabalhar é emergência. Né? E não é um local assim adequado para que você comece uma carreira. Né? Dentro da medicina, você está exposto a situações, vamos dizer assim, que você não faz ideia do que pode acontecer. Você pode ali estar exposto a situações até de violência, enfim. E você não tem a bagagem, conhecimento necessário, às vezes, para encarar aquelas situações. E muitas vezes a gente se aventura em dar plantões em lugares que também não tem recurso, né? Mas como janela de oportunidade, o primeiro trabalho você acaba indo. Mas se a gente olhar do ponto de vista ético, né? E assim, até do ponto de vista de formação, qual que seria o melhor lugar? Você trabalhar com médicos mais velhos e pegando a mão, né? Tendo tutoria, supervisão, até que você consiga caminhar com as suas próprias pernas. Mas isso não é uma realidade. E na terapia intensiva, Jonathan, dependendo como eu te falei, de onde eu estou, como é que é meu hospital, se é um hospital privado ou um hospital público, uma série de situações, esse médico, ele acaba indo para a terapia intensiva. Mas vai depender muito da estrutura do hospital, tá? Dependendo se for uma UTI de muita complexidade, ele não consegue dar conta. Tá? Por exemplo, cirurgia cardíaca, paciente transplantado, ele não vai ter o conhecimento para poder dar esse plantão tranquilo. Agora, se eu estou dentro de uma unidade onde eu tenho médicos mais velhos, né, e aí esse aluno, né, que está se formando, esse médico recém-formado, ele é bem formado, ele tem gana de aprender, ele é interessado e ele tem a oportunidade de estar com alguém mais velho, é o melhor dos mundos. E aí você vai estar ali junto com o médico mais experiente que vai te orientar. Tá? Mas é muito difícil, Jonathan, um recém-formado ter essa condição. Não é a realidade do Brasil. Tá?
Então eu vejo muita gente se aventurando aí e dentro da terapia intensiva, eu costumo dizer que não é uma concessionária de carro. Por quê? Quando você deixa seu carro na concessionária, o que acontece? Ele vai avaliar seu carro, vai dizer que peça que tem que Checklist, trocar, vai fazer um checklist. Uhum. E se não ficar bom, o que acontece, Gustavo? Você troca, ué. Ele vai te dar garantia. processo, Gustavo, ó, Uhum. pô, não ficou bom esse serviço, traz o carro aqui que a gente troca. Uhum. Cara, eu não tenho essa realidade dentro do hospital, Uhum. da terapia intensiva. Ou eu faço, ou eu não faço. E se eu fizer errado, eu vou matar esse paciente. Então, é isso que a gente tem que ter em mente. Tá? E isso não é uma coisa assim que está na mente da galera. O pessoal acha que é oba-oba, e não é. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado. brincar com a sorte, né? Eu sou muito pé atrás com quem não tem formação. Isso é uma opinião minha, tá? Tem gente que vai ficar chateada comigo e tal, mas eu tenho muito pé atrás de quem não tem formação, acha que tem e se aventura a dar plantões em lugares que ela não tem formação para isso. Né? A gente vê isso não só na terapia intensiva, a gente vê isso como um todo. Né? Pessoa que não tem formação, ela começa a dar um pitaco na área de cardiologia. Né? Hoje a gente vê muita gente sem formação trabalhando, mexendo com hormonioterapia, mexendo com suplementação, né? Cuidado, né? Muito cuidado. Dentro da terapia intensiva também, né? Então, são os prós e contras aí do que a gente está passando hoje. Sim. E aí você acha que tem um movimento aqui daqui para frente, só pegue plantonista com a formação em terapia intensiva como é nos Estados Unidos ou não? Porque a residência é relativamente nova, né? É uma boa pergunta, Gustavo. Assim, eu acho que ainda a gente está um pouco longe disso, né? Então, assim, dentro da minha UTI, a gente tem a maioria dos nossos plantonistas, né? Os nossos diaristas todos são titulados. Os plantonistas, a maioria deles é intensivista ou tem uma especialidade. Quais são as especialidades que coabitam na UTI? O nefro, né? Então eu tenho nefrologistas que trabalham com a gente, os cardiologistas, né? Eu tenho também tenho até geriatra, a gente tem geriatra, tem cardio, tem endócrino, tem reumato, tá? Mas todos eles, independente, eles têm uma formação voltada para o paciente grave. Sim. Todos eles têm mão de paciente grave. Embora não sejam intensivistas de formação, alguns deles, mas são médicos extremamente experientes. E estão debaixo ali da supervisão também do diarista. E além disso, como a gente é uma UTI grande, eu tenho 7 colegas de plantão. Então sempre um está ajudando o outro, que também não é uma realidade. Mas às vezes você vai trabalhar sozinho ou uma dupla. Né? Então ali eu tenho mais 6 colegas que podem me ajudar a qualquer momento. Então deixa a gente muito tranquilo. Tá? Mas acho que daqui para frente, Gustavo, aí vai depender dos órgãos de classe, né? O nosso é a AMIB, né? Que é a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, de cada vez mais fechando esse funil, até para fazer uma reserva de mercado, né? E entender que a terapia intensiva é uma especialidade, não é uma aventura. Sim. Né? Então, acho que isso vai acontecer, mas no médio a longo prazo. Assim como na urgência e emergência, que também, né? Que está melhorando demais. Tá? Então, hoje a gente tem a Abramed, que é a Associação Brasileira de Medicina de Urgência, onde a gente está vendo residências cada vez mais aí, no Brasil inteiro de emergência e médicos titulados tocando e trabalhando na emergência. Antigamente a gente via muito um recém-formado muito experiente na emergência, ou um intensivista também, que cuidava da emergência, mas hoje com a residência de emergência a gente já começa a ver, principalmente nos grandes centros, o médico emergencista tomando seu lugar. Para a população, sem dúvida alguma, é a melhor opção, né? É a melhor resposta. E aí, dentro da atuação do intensivista, vamos lá, ele pode ser o plantonista, ele pode ser diarista, pode atuar na gestão, né? Coordenando a UTI. Isso. Dá para fazer consultório? Dá para fazer consultório. Por algum tempo, a gente teve um projeto, né, de fazer um pós-alta de pacientes graves que saíam da UTI. Então, é um nicho também que o intensivista pode atuar. Por exemplo, o paciente teve alta da UTI, mas ele tem o cardio, ele tem o
o nefro, ele tem o endócrino que vai cuidar dele, mas ele não tem, de repente, aquele médico que integre todo mundo. Uhum. Tá? Então, o intensivista, nessa faceta ambulatorial, ele consegue fazer essa integração junto com os especialistas. É o que a gente faz na UTI. Uhum. Por exemplo, hoje eu estou na UTI, estou com um paciente que tem uma demanda de um cardiologista, tem a demanda de um endócrino, eu vou juntar, vou pedir o parecer desses especialistas e a gente vai somar os conhecimentos no atendimento daquele paciente. Então, a gente tem uma interface muito grande dentro da UTI com os especialistas. Tá? A gente tem todos os especialistas e aí a gente sempre está pedindo parecer ali para aumentar, vamos dizer assim, a profundidade e a qualidade do cuidado com o paciente. Perfeito, Tá? perfeito. Agora, você perguntou dos papéis, né? Uhum. Eu posso ser só o plantonista, tendo a formação em terapia intensiva. De repente, pô, quero só ser plantonista. Uhum. Beleza. Quero ser diarista. Né? O diarista é aquilo que eu falei anteriormente. Posso. Posso ser diarista e plantonista? Posso. Eu posso trabalhar só na coordenação da UTI, trabalhar só nos bastidores, só no gerenciamento da UTI? Também posso. Posso trabalhar dentro do hospital, hoje, dentro da qualidade, né, dentro da segurança e qualidade do nosso hospital, no comitê de qualidade? Também posso. Tá? Então, o intensivista hoje, ele tem sido muito, vamos dizer assim, procurado, né, até pelo mercado, pela experiência que ele tem de gestão. Automaticamente, você trabalhando numa UTI, você começa a ter contato com gestão. Você tem que gerir a família, você tem que gerir os recursos, você tem que gerir exames, você tem que gerir tudo o que está acontecendo à sua volta. Então, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, você acaba desenvolvendo esse perfil de gerenciamento. Os especialistas, né, que estão ali, que você precisa chamar, você precisa... Então, você acaba desenvolvendo habilidades naturalmente, e essas habilidades elas são muito bem vistas no mercado, principalmente na parte de gestão. Tá? Então, ele acaba... Hoje, fala assim, dentro do hospital, quem tem um conhecimento de como a estrutura funciona, a não ser os gestores e a direção? Talvez a terapia intensiva. Porque ela tem interface com a emergência, ela tem interface com a hemodinâmica, ela tem interface com o centro cirúrgico. Né? Então, a gente está recebendo paciente de todo, né, da ala, né, da retaguarda, de qualquer lugar a gente está recebendo paciente. Então, a gente acaba conhecendo os fluxos de outros lugares do hospital. A gente não fica numa ilha. Né? Antigamente era assim, hoje não é mais. Pô, perfeito. E é que você falou, né? Você tá sempre gerindo até a opinião dos outros especialistas, tirando para realmente resolver o problema do paciente. E às vezes dá uns embates, né? Então acho que na parte de gestão, o intensivista, para conseguir controlar isso, o intensivista ele ele tem que ter uma habilidade, Gustavo, que eu sempre falo. Ele tem que ser um bom comunicador. Ele tem que ser uma pessoa aberta ao diálogo. Ele não pode ser um cara turrão que centraliza e acha que ele é o dono da razão. E ele também não pode ser um cara apático, porque ele precisa tomar decisões, ele precisa enfrentar, ele precisa se posicionar. Então, você acaba desenvolvendo muito essa habilidade. E aí, naturalmente, isso vem. Tá? De repente, você já tem um perfil, né? E aí, dentro da terapia intensiva, você é forjado a desenvolver essas habilidades. Principalmente no cargo de diarista, no cargo de coordenação, você acaba desenvolvendo essas habilidades. E isso é uma coisa que eu nem imaginava. Pra mim, o intensivista é aquele cara que fica lá de boa no só Não. ouvindo os monitores assim, né? Não. Isso aí, gente, o intensivista é um cara que não desliga. Ele tá ligado até com a estrutura, por exemplo, se foi feita a higiene adequada do leito. Né? A UTI é um organismo vivo. Digo que assim, enquanto outras unidades vão parando, a UTI ela funciona 24 horas por dia. Ela não para. Né? Então, eu estou preocupado que se o leito foi adequadamente higienizado, por exemplo, um paciente que estava internado há muito tempo com germes multiresistentes, eu preciso ter certeza de que esse leito foi bem higienizado. Eu preciso me preocupar com a alimentação. O meu paciente está recebendo a comida que eu prescrevi, ele está recebendo a dieta conforme a orientação do diarista. Eu me preocupo com o fluxo de pessoas na UTI. A família entrou, mas não era para entrar, mas entraram mais pessoas do que deveriam entrar. Né? Me preocupo com
como as pessoas, né, os profissionais estão olhando para esse paciente, eles estão lavando a mão, eles estão se identificando, eles estão sendo empáticos com o paciente, né? O paciente está sendo bem cuidado, ele está sendo bem amparado. Então, você fica igual um radar, você está ali preocupado com tudo que está acontecendo. Então, não é só aquele cara que está lá, né, lá na caverna, escondido, não. Principalmente o gestor e o diarista, eles têm essas preocupações. O plantonista, ele vai ter uma outra função, mas quem está mais no cargo de gestão, ele vai ter todas essas preocupações. O diarista acaba ficando meio que, digamos assim, não sobre aviso, mas pronto para receber qualquer tipo de notícia, digamos Sim. assim, é uma das funções, digamos assim. Por exemplo, você é o plantonista, eu sou o diarista. Tá? Você está lá eu passei a visita, terminei a minha visita, fui embora. Chegou 4 da tarde, paciente que a gente viu que estava ótimo, ele fez um choque, provavelmente um quadro séptico. Você vai me ligar e falar assim, Felipe, ó, aconteceu isso, isso, isso. Entrei com antibiótico e tal. Você sugere alguma outra coisa? O que a gente pode fazer? Vamos fazer uma tomografia, descobrir o foco. Então, o diarista ele acaba ficando ali, ele sai do hospital, mas ele vai estar sempre disponível, tá? Isso é o melhor dos mundos, tá? Sim. Nem sempre é assim, tá? Mas ele vai estar disponível para auxiliar o colega que estiver lá. Entendi. Tá? Entendi. Então, esse é o plantonista padrão, ou o diarista padrão ouro, tá? E na admissão, vamos dizer, tá lá na UTI e eu sou o plantonista, aí estão querendo subir um paciente da enfermaria ou, sei lá, um pós-operatório Da emergência e tal. da emergência, e eu que admito, ou também ligo pro diarista falando, ó, tô admitindo esse aqui, ou como que funciona? Gustavo, isso vai depender muito do perfil do hospital, tá? Como eu falei com o Jonathan, né, isso aí é muito personalizado. Tem hospital que quem gerencia os leitos de UTI é o plantonista. Né? Então, o colega vai ligar, vai pedir uma vaga, ele vai avaliar se esse paciente vai ou não para a UTI. Tem UTI que a gestão ela independe da atuação do intensivista. O paciente vai, tem leito vazio, ele vai. Tá? Só vão te comunicar, doutor, está indo um paciente do centro cirúrgico para o leito tal. Chegando lá, você vai... Né, o anestesista ou o cirurgião vão te passar o caso. Mesma coisa, está vendo um paciente do pronto-socorro, tem um leito livre, ele vai subir. Tá? Ou ele vai, né, subir, que é a minha realidade. Mas ele vai para o leito disponível. Isso vai depender de como, dentro daquele hospital, é gerenciado o leito. Hoje, na minha UTI, esse gerenciamento é feito por um grupo, né, que a gente chama de gestão de leitos, e esse grupo vai definir, vai organizar para onde cada paciente vai. Tá? A gente não gerencia leito. A gente só coloca assim, leito tal disponível, paciente de alta. Aí eles vêm, se organizam. O centro cirúrgico está precisando, o pronto atendimento está precisando. Aí eles se organizam ali. E já só te avisa, tá chegando. Exatamente. Entendi. Tá? E aí o colega passa esse plantão, né? Você está lá na emergência, Felipe, tô te trazendo um paciente assim, 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 foi feito tal, 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 tal. E a gente dá continuidade. Ou chama o médico assistente dele, né? Ou faz o exame que precisa fazer. Entendi. Tá? Mas isso é de cada hospital. Uma coisa que eu fico imaginando sobre a unidade mesmo, a UTI ali, é um caos, por causa do caso do paciente, pode acontecer qualquer coisa a qualquer momento, mas é um caos controlado, né? Porque é um ambiente controlado. Diferente da emergência ou sei lá, do ambulatório, que pode acontecer qualquer coisa a qualquer momento e você não tem muito controle do ambiente. São as definições, né? Quando eu tenho uma porta aberta e uma unidade fechada. Então, na unidade fechada, eu já mapeio e sei quem são os pacientes graves e aqueles pacientes que podem complicar. Né? Então, eu tenho aquele paciente, né, para o pessoal saber. Dentro da UTI hoje, eu tenho aquele... Quando a gente fala UTI, qual é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? Coma. Para mim, choque. Choque, morte, tá morrendo, não tem jeito. Então, isso está no imaginário da população. Quando a gente fala, nossa, o fulano foi para UTI, a primeira coisa que a pessoa vai pensar, ele está morrendo. Ferrou. Né? Isso era uma realidade há muitos anos atrás. Hoje, isso mudou. Hoje eu tenho um paciente muito grave, tá, dentro da UTI, um pós-operatório muito grave, um paciente com choque, um paciente traumatizado que está ali entubado, ventilação mecânica, com droga e tal.
Eu tenho esse paciente? Tenho. Eu tenho um paciente potencialmente grave, tá? Então, aquele paciente que está bem, você olha para ele, ele está no catéterzinho, ele está comendo por boca, mas é um paciente que tem uma doença muito grave. De repente, um paciente com DPOC, um infartado, né? Ou um paciente que tem uma doença muito grave, um câncer, mas você olha para ele, ele está bem. Porém, é aquele paciente que de uma hora para outra ele pode complicar. Por exemplo, um infartado, ele pode fechar, colocou o stent, passou ali 2 horas, 3 horas, ele pode fechar, trombosar o stent ou infartar de novo e evoluir com choque de uma hora para outra. E eu tenho aquele paciente que ele está bem, não tem uma doença grave, mas de repente ele passou por uma cirurgia, ou ele está numa condição que ele precisa ser monitorado. 24, 48 horas, caiu, bateu a cabeça, está bem, fez um coágulozinho lá na cabeça, mas precisa ficar numa vigilância. Tá? Então, ou aquele paciente que fez um procedimento, mas ele tem muitas comorbidades. Um idoso, diabético, hipertenso, infartado, e aí ele precisa ficar ali, que a gente fique de olho nele. Faz sentido. Tá? Então não é. A gente brinca que a UTI não é lugar de vida, é lugar de morte, é lugar de vida. Né? Então a gente quer sempre fechar o balanço positivo, no sentido de dar mais altas, que pacientes saiam mais da UTI do que eles fiquem ou morram dentro da UTI. Então isso hoje é uma realidade. E existem medidas de qualidade, para vocês saberem do ponto de vista de lá dos bastidores, que medem isso daí. O quão efetiva é a minha UTI. Por exemplo, quantos dias o meu paciente em média fica na UTI, que a gente chama de tempo de permanência. Né? Qual é a gravidade do meu paciente quando ele entra na UTI? O SAPS, né? Quão grave é esse paciente? É um score de gravidade. Esse paciente que entra grave, ele sai ou ele morre na maioria das vezes? Né? Qual o índice de mortalidade dentro da minha UTI? Ele está na média do mundo, está na média do Brasil? A gente ouviu falar muito nisso no Covid. Né? Lembra? A mortalidade está 100%. Ou seja, de 100% dos pacientes que tinham Covid, que eram entubados, 100% morriam. Né? E aí a gente começou a ver ao longo do tempo que isso começou a mudar. Caiu para 40%, 50%, 60%. Isso vai medindo a qualidade do atendimento da UTI. Estou te falando assim o básico, existem vários. Tá? Mas aí eu consigo colocar isso numa escala nacional e eu consigo medir a qualidade da minha UTI. Uma régua onde eu vou falar assim, eu estou próximo de centros de qualidade do Brasil ou eu estou próximo dos piores serviços do Brasil. Meu índice de infecção, de corrente sanguínea, de uso de dispositivo é muito alto. Opa, não está legal. Né? Meu tempo de permanência é muito alto. Eu uso muito sedativo para os meus pacientes. Meus pacientes ficam muito tempo em ventilação mecânica. Eu tenho muita traqueostomia na minha UTI. Não consigo estubar meus pacientes. Então, isso tudo a gente mede. Tá? E a gente mensalmente vai computando esses dados em gráficos, em tabelas, que vão mostrando para a gente onde a gente está. E aí isso é passado para os diaristas também em reuniões? Também, eles fazem parte disso. Legal. Tá? Então, todo paciente que entra na UTI, a gente tem um sistema interno, que é conectado no Brasil inteiro, onde a gente vai inserir os dados desses pacientes, tá? Dados clínicos. E aí a gente vai vendo índice de mortalidade, gravidade dos nossos pacientes e a gente se comparando com as UTIs do Brasil. Tudo legal pra caramba. A UTI é um hospital dentro do hospital. É um mundo à parte. É um mundo à parte, né? Eu tô me inclinando para intensivo agora. Nossa, a UTI é... Será muito bem-vindo. A gente precisa de soldados aí no campo de batalha. E aí, dentro disso, quais seriam mais ou menos os procedimentos que você acha que o intensivista tem que dominar? Boa pergunta, Gustavo. Vamos lá. Vamos começar então da cabeça para os pés, né? Céfalo-caudal, exame físico. Então, na cabeça, a gente tem... hoje, né, também não é uma realidade, tá, pessoal? Se a gente estiver no interior sem recurso, você vai acabar tendo que desenvolver essa habilidade, que seria fazer uma traqueostomia, tá? No melhor dos mundos, você tem um cirurgião torácico ou o cabeça e pescoço que fazem, tá? Eu tenho isso na minha realidade. A maioria dos colegas no Brasilzão não tem. Então, em alguns lugares, o intensivista acaba fazendo a traqueostomia, ele aprende, desenvolve essa habilidade e faz, tá? Mas não é algo... vamos dizer assim, obrigatório. Tá? A gente tem a questão dos acessos, né? Então, o intensivista ele tem que dominar todas as vias de acesso, tanto venosa quanto arterial. Então, hoje a gente
por questões de qualidade e segurança, a gente tem que fazer o acesso guiado por ultrassom. Uhum. Tá? Então, vai voltar naquilo que a gente tinha falado anteriormente. Então, qual é a primeira via de opção? É a jugular, né? A jugular interna. A gente vai fazer sempre guiado com ultrassom. Ah, mas eu não tenho ultrassom na minha unidade. Estou lá em São João da Perna Fina, não tenho ultrassom. Ok, é a sua realidade. É o melhor dos mundos? Não. Mas você tem que saber funcionar sem ultrassom. Uhum. É igual a gente brinca com o cirurgião, né? Ele tem que operar com vídeo e sem o vídeo. Uhum. Né? E mesma coisa com o intensivista. Ele tem que ter um acesso com ultrassom ou sem ultrassom. Tá? A questão aí, cara, a gente tem dispositivos de monitorização cerebral, uma série de outros dispositivos que são as exceções. Alguns intensivistas e acabam se especializando também muito na parte de imagem. Então a gente hoje tem claro que isso é dominado pelos neurologistas, mas você também pode fazer um curso de Doppler transcraniano e avaliar fluxo cerebral, né? Pelo Doppler transcraniano. A gente tem um ultrassom de tórax. Falando um pouco mais de imagem, depois eu volto no procedimento. Perfeito. Uhum. Tá? Os acessos vasculares, né? Jugular, subclávia, difícil, vai depender muito da anatomia do paciente, mas na maioria das vezes a gente não consegue fazer um acesso guiado por ultrassom na subclávia. As femorais, tá? Tanto arterial quanto venoso a gente consegue fazer. Com ultrassom a gente também consegue fazer uma avaliação do tórax desse paciente e a gente usa muito na terapia intensiva para avaliar a volemia. Né? Então vocês vão ver lá o protocolo Blue. Então a gente avalia se esse paciente está hipervolêmico ou se cabe mais volume pela presença de linhas B. Tá? Depois a gente mostra isso aí para vocês. E a gente consegue fazer um ecocardiograma beira-leito ali para ver contratilidade cardíaca e contratilidade da veia cava. Uhum. Né? Então, o índice de colabamento ali da veia cava. E ali eu consigo inferir se esse paciente está hipovolêmico ou ele está hipervolêmico. Uhum. Se ele tiver linhas B, que são presença de várias linhas no tórax, ele está congesto. Né? Se ele não tem, ele tem uma cava que colaba na inspiração, eu consigo inferir que esse paciente pode precisar de volume. Uhum. Associado a isso, eu tenho a imagem do coração. Eu não preciso, Gustavo, dizer que esse paciente tem uma valvopatia, que ele tem uma fração de ejeção, tal. Eu preciso olhar para o coração no momento do choque e dizer, esse coração está batendo direito ou não. Uhum. É o intensivista olhar e ver o coração contraindo normal ou ele está paradão. Opa, se ele está paradão, ele tem um choque cardiogênico. Eu já matei o diagnóstico. E ele pode ter, às vezes, um choque hipovolêmico junto com um choque cardiogênico. Uhum. Pode. Entendeu? Então, ele não está hiperdinâmico. Às vezes, ele está hipovolêmico e ele infartou. Ou ele entrou em insuficiência cardíaca naquele momento. Então, eu consigo, com ultrassom, à beira-leito, inferir qual tipo de choque esse paciente tem. Além disso, nos choques obstrutivos, eu também consigo ver no ultrassom. Sim. Consigo ver um pneumotórax no ultrassom. A gente vê lá a linha das estratosferas ou linha da praia, né? Onde o ar não consegue passar no pulmão. A gente tem o código de barra lá. Uhum. Ou seja, esse paciente pode ter um pneumotórax. Então, o ultrassom ele veio para ajudar muito a gente no manejo do paciente do choque. É claro que depois isso se refina, e aí eu posso avaliar morfologia do fígado, posso ver se tem líquido livre na cavidade abdominal, um FAST, né, que a gente usa no trauma, na cirurgia. A gente também pode fazer na UTI lá, na dúvida de se é um abdômen agudo ou não, se tem líquido livre na cavidade. Eu faço o ultrassom nos principais pontos ali do abdômen e consigo ver se tem ou não ali um abdômen agudo está sangrando, se tem líquido na cavidade. E aí eu consigo já chamar o cirurgião para definir a situação. Então, a imagem ela trouxe para o intensivista uma segurança muito grande na atuação. Porque antes do ultrassom, a gente tinha o famoso catéter de Swan-Ganz, né? E depois as evoluções dele, né? Então, a gente tem o EV1000, tem outros dispositivos que dão para a gente dados hemodinâmicos. Só que aí a gente está analisando dados, a gente depende de calibração, a gente depende de coletar uma gasometria arterial. Então, nem sempre esses dados eles vão estar sempre fidedignos. Tá? E aí a diferença disso com o ultrassom é que eu estou vendo. Tá? Então, se eu tenho os dois, eu consigo
somar os dois e definir meu diagnóstico. Isso assim, o intensivista vai à loucura com isso daí. Tá? Quando ele tem o aparato tecnológico dentro da UTI, ele consegue usar isso daí. Tá? Mas um bom intensivista, ele não pode ser refém da tecnologia. Tá? Então, o velho e bom exame físico, eu sempre falava com vocês lá na faculdade, né? nas aulas. O bom exame físico, ele vai matar 90% dos nossos diagnósticos. Ele vai ajudar a gente, tipo de choque, se eu faço uma manobra de elevação dos membros, o paciente respondeu, opa, entendeu? Então, assim, pequenas coisas, né? A gente vai ver perfusão periférica, a gente vai ver como é que está a coloração desse paciente, né? Se esse paciente tem nível neurológico, então isso ajuda muito também, tá? Sobre os procedimentos, então, tráqueo, né? Questionável, os acessos, todos eles, as punções, então, coleta de gasometria, né? Então acesso arterial para uma linha de monitorização de pressão invasiva, o intensivista precisa saber, e ele precisa dominar a via aérea. Tá? Então, qualquer médico que trabalha com um paciente grave, seja na emergência, centro cirúrgico, tal, quem é o dono da via aérea? É o anestesista. Sim. Tá? Mas o anestesista, ele não vai estar com a gente lá no plantão. Ele não vai estar ali, vou chamar o anestesista para entubar. Então, o intensivista, na sua formação, ele tem que ser um cara que saiba entubar, ele saiba usar as drogas, né, de forma certa, assertiva, adequada para cada paciente. Tá? O que a gente vê hoje é a turma usar uma receitinha de bolo para todo paciente. Tá? Isso tem que tomar cuidado. Saiu até um estudo recente, foi palco aí de várias discussões sobre o etomidato na intubação. Né? O etomidato é um hipnótico que a gente usa, e aí saiu um estudo falando que o uso do etomidato ele aumentava a mortalidade. A gente usa muito etomidato na UTI. Então, a gente começou a ver estudos, aí o pessoal da comunidade da terapia intensiva começou a publicar um monte de coisa. Mas, assim, é para todo mundo que a gente vai usar o etomidato? Não é. A gente vai usar o etomidato numa situação específica, para um caso específico. Então, hoje, o intensivista ele tem que saber usar esse arsenal de drogas. Os sedativos, os bloqueadores neuromusculares e os hipnóticos. Então, hoje eu tenho drogas que há 20 anos eu não tinha. A gente hoje usa muito ketamina, a gente usa muito o Precedex, né? Dexmetomidina. A gente tem antigamente o midazolam, a gente tem propofol, fentanil. Então, você tem um arsenal de drogas ali, você tem que saber usar. Quais são os prós e contras de cada droga. Não é a mesma droga que você vai usar para todo mundo. Tá? Então, situações de infarto, choque cardiogênico, se é um paciente idoso, se eu estou diante de um choque séptico, se é um paciente jovem. Então, eu vou adequar a droga de acordo com a situação clínica do paciente. Tá? Então, tem que saber isso aí. Então, tem que dominar a via aérea. E via aérea, pessoal, é um tema muito importante na terapia intensiva, porque não tem como errar, não é igual a revisão do carro. Tá? Se eu errei na via aérea, acabou. Acabou tudo. Tá? Então, eu acho é um procedimento que eu respeito muito. Por quê? Porque se ele der errado, às vezes o nosso paciente vai a óbito. Então, eu tenho que ter maneiras de prever uma via aérea através de um exame físico, né? A gente vai ver a boca desse paciente e muitas vezes a gente vai descobrir isso ali na hora. E eu preciso ter o meu arsenal de equipamentos que vão me ajudar. Então, um bom laringoscópio, um laringoscópio adequado para o tamanho do paciente, um paciente bem posicionado. Eu vejo muita gente apanhando para entubar porque não posiciona bem o paciente. Então, a gente faz o adequado posicionamento do paciente. Eu tenho que ter, isso a gente aprendeu com os anestesistas, o plano A, o plano B e o plano C. A gente escutou exatamente essa frase de um anestesista hoje, não. Então, eu brinco assim, eu não, né? A gente sempre... a gente aprende muito com a aviação. Aqui em São José é a capital nacional da aviação, e a gente herdou esse conceito da aviação. Imagina se o avião tem uma pane no meio do Atlântico. E aí? Eu preciso ter um plano. Né? Então, é a mesma coisa via aérea. Se eu estou lá e eu não tenho um plano B, esse paciente vai parar. Então, o que seria o plano B? Plano A, eu vou entubar, vou sedar, vou analgesiar, vou fazer tudo que precisa, vou posicionar meu paciente e vou entubar esse paciente. Vi que a minha lâmina está no tamanho certo, o tubo está no tamanho certo, foi tudo checado com antecedência,
se o laringo está funcionando. Todo mundo aqui, vocês vão ver isso vai acontecer. Na hora de entubar, a pilha, não vai ter pilha. A lâmina não entra no laringo, que é o cabo de outro laringo. Isso, eu sou neurótico com essas coisas. Eu respeito a via aérea, né? Então, a gente tem que ter esse fluxo de cuidado, esse checklist antes da intubação, mesmo numa emergência. Então, a enfermagem vai checar o carrinho, ela assumiu o plantão, mas assim, você precisa ter certeza que está tudo ok. Tá? Então, na hora. Vamos entubar? Vamos ver lá. Tá? Laringo, tubo, não sei o quê, tá tudo certinho? Foi tudo testado? Vamos lá. Se eu não consigo entubar, eu estou numa situação de que eu ventilo o paciente, estou conseguindo ventilar esse paciente, mas não consigo entubar. O que eu posso fazer? Eu vou dar a mesma resposta que eu dei na aula. Máscara laríngea. Máscara laríngea é uma boa. Tá no fluxograma lá da Sociedade Americana de Anestesia, onde a gente aprendeu com eles, que eles aprenderam com a aviação. Tá? Então, não consegui entubar, máscara laríngea. Ótimo. Outra opção, que seria? Eu já vou jogar agora, que eu fiquei com dúvida, eu ia perguntar isso. Fiquei com dúvida na nossa aula de manhã. Onde que entra a punção cricoide? Ela entra nesses casos? É uma opção. Agora. Tá? Então, assim, a gente desenha um fluxograma, né? Então, opção A, intubação, orotraqueal. Aí eu posso usar, não deu certo, né? Tentei uma, tentei duas, não deu certo. Plano B, qual vai ser meu plano B? Eu já tenho que ter isso na cabeça. Aí o Gustavo falou da máscara laríngea. Ótimo. Eu posso chamar um colega experiente, se eu puder, se eu tiver essa oportunidade, chamo. Ou até o próprio anestesista. Posso passar um bugie e tentar visualizar ali a entrada da via aérea, passo o bugie e depois eu passo tubo. É uma opção. Posso fazer uma crico? Posso fazer. Tá? Aí vai depender de como está a sua situação. Tá? Assim, a vida real é uma coisa, o fluxograma é outro. Então, o importante, Jonathan, é que você tenha um plano B estabelecido. Tá? Então, por exemplo, eu não tenho como chamar outro colega, mas eu tenho uma máscara laríngea. Eu não tenho uma máscara laríngea, mas eu tenho um bugie. Tá? Não tenho um bugie, eu tenho um kit de crico. Vou fazer. Tá bom? Então, a mensagem que fica é: prepare sempre um plano para que, se não der certo, você consiga executar. E aí, cara, via aérea é uma correria. Se o plano A não deu certo e você não tem um plano B, acabou. Acabou. Sim. Tá? Correr Então, contra o tempo ali, né? cara, aí vai ficar um correndo para lá, outro correndo para lá. Socorro, o paciente ficando roxo, a saturação caindo. Meu amigo, você quase infarta. Tá? Então, a vida me ensinou, claro que também com estudos, mas muito perrengue que eu passei é ter todo... Aí eu deixo tudo montadinho. Máscara laríngea, bugie, tal. Vídeo laringo a gente tem, então a gente pode usar o vídeo laringo, que é uma opção bastante interessante. Cara, se não der certo o A, eu tenho o B, eu tenho o C, e assim vai. E aí, a gente tem uma coisa muito bacana, mas isso é uma peculiaridade nossa, que lá dentro do nosso hospital, ninguém vai para uma via aérea sozinho. Então, tá sempre um colega junto. Tá? Isso é uma coisa que a gente colocou na mente, é uma coisa que funciona de forma medular. Vou entubar, o doutor tá entubando alguém lá, corre lá. Então, o colega tá lá, tô aqui, se precisar de qualquer coisa. Isso dá uma segurança muito grande. Tá? A via aérea é uma coisa assim que a gente não pode brincar. Uma pergunta que eu tenho assim, vou tentar expressá-lo da melhor maneira possível. Claro. Na lógica assim, do seu dia a dia, com toda a experiência que você teve de terapia intensiva, quão distante é a organização da sua prática clínica com os estudos que definem tanto... Você diz assim, de protocolos, estudos, assim. protocolos assim que são... Quão fidedignos são esses protocolos para a sua vivência? Quão aplicáveis eles Exato. são? Então, é uma pergunta interessante, Jonathan. Assim, aí vai depender muito, vai voltar naquilo que a gente falou lá atrás, da estrutura no qual eu trabalho. Tá? Por isso que a gente sempre fala, forme-se bem, forme-se num bom local, né? Procure estudar, procure passar numa residência. Você quer fazer terapia intensiva? Conheça esses serviços, o que eles têm disponível e naquilo que ele pode te proporcionar. Tá? Tanto do ponto de vista tecnológico, isso é importante, mas não é só isso, tanto do ponto de vista humanístico.
tá? Se esse serviço ele tem um preceptor que te acompanha, se você tem acesso ao paciente, se você vai discutir casos, se você vai ver as coisas, isso é muito importante. Então, a aplicabilidade dos estudos, estudo em terapia intensiva é sempre, como é que eu posso te dizer, eles são muito teóricos, a maioria deles, e poucos deles a gente consegue reproduzir na prática. A gente vai depender muito do perfil do nosso hospital. Por exemplo, não adianta nada eu sair um estudo que a monitorização junto com a ultrassom e tal, pô, eu não tenho nem ultrassom no meu hospital, eu não tenho nenhuma via arterial no meu hospital. Como é que eu vou, entendeu? aplicar isso. Então eu vou estar muito longe da teoria para a prática, tá? Hoje, a terapia intensiva, a gente tem algumas escolas muito boas no mundo, né? A gente tem os americanos que publicam bastante. A gente tem também os australianos que vêm a cada dia mais publicando, principalmente na parte de sepse, de choque, eles têm feito trabalhos muito bons. Americanos que foram morar lá, e, enfim, a terapia intensiva na Austrália cresceu muito. A gente tem a antiga e velha escola europeia, né, talvez aí com os italianos à frente, o professor Gattinoni na ventilação mecânica assim, um papa da ventilação mecânica, então a gente tem muito estudo italiano de terapia intensiva, França alguma coisa e tal, Alemanha, mas a Itália publica demais, e hoje a China, né? A China, a gente vê muito estudo chinês muito bom, com N muito grande, né? Claro, né? Né? Qualquer estudo chinês tem um N, Tem um N absurdo, grande, né? tá? Mas assim, vai depender muito do perfil do meu hospital, tá? Então alguns estudos a gente consegue aplicar, estudos usando corticoide, né? Sai muita coisa dia a dia de volume, dá volume, não dá volume e tal. A gente consegue aplicar isso na prática, mas vai depender muito do perfil do seu hospital, que você tenha o mínimo necessário para fazer uma boa terapia intensiva. Aí você talvez consiga aplicar alguma coisa. Tá? Mas dependendo se esse estudo está baseado muito em monitorização, em dados de hemodinâmica, de aparelhos e tal, talvez você não tendo acesso fique um pouco mais difícil. Tá? Mas é importante que mesmo você não tendo esse acesso a esse cenário, você saiba o que está acontecendo. Você estude e saiba o que está acontecendo. Eventualmente, se você tiver oportunidade, mesma coisa, você está acostumado a dirigir um Fusca, manual, sem ar, sem direção. Aí te colocam numa MW M5, 700 cavalos. Cara, você vai andar. Você vai ter uma dificuldade ali no início, mas você vai andar. Tá? Então é mais ou menos isso. Tá? Então você tem que estar sempre acompanhando e sabendo o que está acontecendo no mundo, no Brasil. Hoje o Brasil também é uma referência, né? A terapia intensiva brasileira também é muito respeitada no mundo. A gente tem o pessoal de São Paulo, pessoal do Rio, pessoal do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, muita gente publicando, muita gente sendo respeitado e ouvido lá fora, principalmente também do professor Amato, né? Na parte de ventilação mecânica. Agora no Covid a gente aprendeu muito. Então, a terapia intensiva brasileira ela é muito reconhecida lá fora. Temos estudos brasileiros muito bons também. A Flávia Machado lá também publica bastante. Então, assim, tentar estudar bastante agora nessa fase de formação que vocês estão para estar inserido num bom serviço. Tá? Principalmente aí que tenha todos aqueles cenários que a gente falou anteriormente. Não sei se eu vou botar em maus lençóis, mas que serviços que você recomendaria para residência? Cara, uma boa pergunta. Eu não vou citar nomes, né? Até por uma questão, mas é uma boa pergunta. Mas eu pensaria, assim, de cara em serviços que estão associados a hospital-escola, tá? São serviços que acabam tendo muito fluxo de paciente, são serviços que são referências regionais, né? Então, numa linha geral, Gustavo, eu pensaria num serviço que tivesse um centro de formação. Tá? Então, de repente, associado com uma faculdade ou um hospital grande que tenha muita residência, que tenha muitos residentes. Porque às vezes você vai no hospital pequeno fazer uma terapia intensiva, só tem você de residente. Pode ser lindo ou pode ser uma catástrofe. Sim. Tá? Mas pensaria em fazer a residência num local que seja de formação, um hospital-escola, com essa vocação.
Já surgem algumas letras na cabeça Aí você já dá uma peneirada, tá? Com isso aí eu não vou dizer, pô, eu sei porque talvez meu chefe tá me assistindo, todo mundo, aí vai falar, pô, você não Você não falou, falou tá? tal, tal, não. Aí Então, te coloca em assim, maus me lençóis, coloque né? em maus lençóis. Mas eu colocaria, assim, que com essa vocação de formação, tá? Perfeito. É um centro formador. E a gente tem muitos centros bons formadores no Brasil. Uhum. Tá? Então, por exemplo, vou citar, assim, por exemplo, de grandes universidades, né? São Paulo, Rio, você vai estar bem amparado. Hospitais regionais, que são polos regionais, você vai estar bem amparado. Hospitais particulares, mas que têm, assim, formação, você vai estar bem amparado. Perfeito. Perfeito? Já surgiu aqui alguns. Perfeito. Nos bastidores eu No falo. off a gente fala. Uma coisa que eu percebi, assim, conversando com você e tudo mais, eu vejo que você está extremamente atualizado com as coisas que têm acontecido. Nem tanto, queria estar mais. Boa. Mas assim, desde a pandemia, a gente sofreu bastante, né? Dá para fazer um podcast só de pandemia. Mas a velocidade das coisas, a gente acompanhou muito na pandemia. Cada hora sai um estudo, dá corticoide, não dá, ventila assim, ventila assado e tal. E depois disso, a gente entrou numa... Digo a gente porque não só eu, mas acho que todo mundo que trabalhou no Covid entrou numa estafa muito grande. Então a galera meio que deu uma relaxada. Tá? Não que deixou de estudar, nada disso. Mas vamos cuidar um pouco da gente agora. Vamos olhar para dentro. Sim. Vamos ver o que sobrou aqui. Então, vamos cuidar da cabeça, vamos cuidar dos sentimentos, vamos cuidar do corpo, porque o estrago foi grande. Então, agora, né, depois de passar esse tempo, é que a gente está voltando aí com as aulas de formação, com os encontros pessoais. A gente só tinha aquele formato online, né? Aquilo me deixava meio agoniado, você não está vendo a pessoa e tal. Aparece a tela, aí você quer falar... Pô, será que eu falo? Pergunto. Então, hoje a gente já está voltando com os cursos presenciais, as aulas presenciais, né, os congressos. Então, agora já a gente está respirando normalidade. Então, acho que agora volta todo mundo a funcionar naquela frequência antiga, antes da pandemia. Já que você deu a palhinha, a gente pode perguntar como que foi o período da pandemia nas UTIs aqui, como foi a sua experiência? Gustavo, eu acho que para o mundo inteiro, acho que não teve um país aí que não teve problema com a pandemia. No Brasil, não vou colocar política aqui, tá? Até porque não é o nosso... não é o nosso foco, nem nosso. Claro aqui. que... Nos bastidores a gente vai falar. Claro que influenciou medidas políticas, óbvio que influenciou. Né? A gente não pode negar isso daí. Mas, assim, do ponto de vista pro-intensivista, que estava ali na linha de frente, cara, foi uma coisa assim que eu acho que jamais a gente vai viver. A não ser que a gente tenha outra pandemia, Deus queira que não. Mas foi um desafio no sentido de você estudar, você tá formado, você é um soldado pronto, com o melhor equipamento na mão e não conseguir fazer nada. Ao ponto da gente se reunir, falar, cara, qual estratégia ventilatória a gente usa aqui? E tudo que a gente fazia não surtia efeito. A gente não tinha medicamentos, estou falando anticorticóide, vacina e tal. A gente não tinha remédio. As estratégias ventilatórias que a gente sabia, todas, não funcionavam. A maioria dos nossos pacientes morriam, assim, de uma forma assustadora, jovens. Né? Então, alguns me marcaram tanto que eu vira e mexe, eu sonho com eles, né? De fazer a videochamada para a família para se despedir. Pai de família com um filho pequeno. Uma mãe desesperada com seus filhos em casa, se despedindo. E a gente sabia que ia entubar e provavelmente ela ia morrer. E aí você ir com aquela visão para casa, assustador. Você saber que você sabe, que você conhece, você sabe o que você está fazendo e nada que você conhece, sabe, faz efeito. Assim, a gente teve burnout, a gente chorou junto, a gente sofreu junto, mas assim, o que a gente tirou de lição disso tudo? O paciente está em primeiro lugar. Principalmente na terapia intensiva, dizem que a gente é muito frio. Tá? Isso é uma coisa que eu sempre vou contestar. Você está ali com o seu paciente numa situação de gravidade
e você dá um apoio para ele, você falar uma palavra positiva, você dá um abraço, a gente às vezes tenta manter a distância, você mostrar que se importa com ele, você tentar, às vezes, atender uma necessidade. Poxa, eu queria falar com meu pai. Doutor, puxa, eu queria tanto comer um brigadeiro, eu queria tomar um gole de Coca-Cola, eu queria poder ver o meu cachorro. Cara, são coisas que a gente fala, que bobeira, nada a ver. Mas se você conseguir fazer isso, cara, a pessoa ela vai ser grata pro resto da vida, né? Brinco assim que na terapia intensiva, o fato de você conseguir ir ao banheiro, fazer o número 1, número 2, para algumas pessoas é uma vitória. O cara bebeu um copo de água. Tem um paciente meu recente que ficou 1 mês e meio sem botar uma água na boca. Ele teve uma lesão de esôfago. E aí no começo ele pirou, porque ele queria água, a gente foi com muito custo, a psicologia trabalhando e tal. E no final, no dia que fechou a fístula e ele conseguiu beber uma água, ele chorou igual uma criança. Um copinho de água. Que isso aqui pra gente passa de percebido. Se acordar de manhã, fazer seu xixi lá tranquilo, em pé, né? Ou você poder fazer o seu número 2 tranquilo, lá sem... Imagina, você com a barriga distendida, você está monitorizado, você não consegue ir ao banheiro, aí você tem que usar uma fralda, alguém tem que fazer um laxativo, às vezes um clister no seu ânus para você poder evacuar. Cara, você perde a sua dignidade, você perde esqueci agora. Privacidade. Privacidade, você perde a sua autonomia, né? O cara às vezes quer comer, ele não tem força para pegar um garfo e botar na boca. Então, isso tudo é papel do intensivista, né? É claro que o intensivista ele tem que ser um cara tecnológico, voltado para o, né, pro que está de mais moderno aí, de vanguarda, os estudos e tal. Mas, cara, não esqueça de ser humano, não esqueça de abraçar seu paciente, não esqueça de ouvir seu paciente, não esqueça que, cara, pode ser você deitado ali amanhã. É engraçado que quando a gente... Engraçado de uma forma muito respeitosa. Quando é um colega médico, vira e mexe a gente tem um colega médico internado, as reações são as mais diversas, né? Então tem colega que interna e quer dar conduta. Não, olha, não, esse antibiótico não, esse soro não, tá. Aí você fica, não, peraí. Cara, tem colega que se entrega, fala, doutor, ó, eu sou médico, mas assim, eu não sei nada disso. O que você fizer, eu confio e tá bem feito. Então, para quem está do outro lado, e isso eu ouvi de uma médica que me marcou muito, ela no início estava um pouco reticente, né? Mais velha, mais experiente, vendo uma molecada nova cuidando dela. E aí até que o momento que ela se convenceu. Cara, quando ela se convenceu de que a gente estava apto a cuidar dela, ela tirou a armadura, tirou o escudo e falou assim, ó, faz o que vocês quiserem. Cara, a coisa fluiu, né? E assim, para o médico estar do outro lado, quem passou por isso sabe, né? Então acho que ele passa a ver a vida de uma forma diferente. E, cara, quem passa na terapia intensiva e não vê a vida com outros olhos, não valoriza essas coisas, cara, acho que nada na vida vai fazer o cara mudar. Vai mudar isso, cara. Você tá vendo sofrimento, você tá vendo morte, você tá vendo paciente terminal, você tá vendo famílias ali desestruturando por uma morte, você tá vendo toda vamos dizer assim, não vou falar, como é que eu posso dizer? Tudo aquilo de ruim que pode acontecer com o ser humano, do ponto de vista de saúde, do ponto de vista social. Por exemplo, o cara está internado, ele perde o emprego, ele está internado, a mulher larga dele, um filho morre, já aconteceu isso tudo com a gente, então o cara está internado, está se recuperando, poxa, o filho bateu, morreu no acidente de carro. Como é que a gente vai contar isso para ele? Então, Jonathan, a gente está falando de formação e tal, mas eu digo que a formação humana ela está acima de tudo isso, tá? Podem discordar de mim aí, mas eu acho que você ser empático, você se colocar no lugar do outro, sempre vai te botar numa posição acima. Por mais brabo que você seja, por mais inteligente, cara, você pode ser o melhor intensivista do mundo, você saber todas as monitorizações, saber todos os parâmetros, saber tudo de ventilação mecânica. Se você não for
humanístico, se você não for empático, se você não abraçar seu paciente, não vale nada. Não vale nada. Então eu prefiro muito mais ter um médico comigo, que é um cara que tem informação, mas que ele não domina tudo, mas é um cara muito humano, um cara que abraça, um cara que está ali, que ele está do seu lado, ele é ético, ele é correto, ele chega no horário, ele cumpre os seus deveres. Na hora que o bicho pega, ele está do seu lado, do que um cara bonzão, mas que ele acha que ele trabalha sozinho, ele resolve tudo. Então eu prefiro muito mais esse perfil de médico do que um cara que saiba tudo, que está despontando aí, que domina todas as áreas e, cara, não tem nada de humano. Uhum. Na UTI, se você não tiver nada de humano, não sei até que ponto você consegue agregar, porque... Mas tem, Gustavo, acredite ou não, como toda profissão, toda especialidade, a gente tem Sim. esse perfil de profissional que ele coloca essa questão humana abaixo de outros valores. Digamos, porque eu uma acho questão técnica, né? Isso. Não, é que nessa mentalidade aqui é muito mais fácil você formar um técnico que você formar um ser humano, né? Muito mais, cara. E assim, depende muito do que o cara é lá fora. Eu não vou, né? Vamos supor que eu seja um centro formador. Eu não vou pegar por exemplo, o Gustavo vem fazer residência comigo. Claro que eu vou passar valores, ele vai ver, ele vai estar no ambiente. A gente sabe que o ambiente, do ponto de vista psicológico, ele influencia. A gente é o que é pelo ambiente. Uhum. Claro que, pô, eu estou no ambiente zoneado, pô, eu vou ficar zoneado. Agora, se eu estou num ambiente que todo mundo se trata bem, todo mundo tem respeito, todo mundo tá em prol de um benefício comum, eu vou entrar nesse fluxo também. Agora eu pego o Gustavo, pô, cara adulto, formado, médico, eu vou ensinar para ele valores que ele deveria ter aprendido na infância, como educação, empatia, por favor, bom dia, obrigado. Eu até posso melhorar no ambiente que ele vai estar inserido. Tá, Gustavo? É só um exemplo. Sim, pelo amor de Deus. Será que é um exemplo que faz Né? Mas assim, eu não vou fazer dele, cara. Isso ele deveria ter aprendido na infância, com o pai e a mãe dele, na casa dele. Eu não vou conseguir melhorar isso nele. Aliás, não vou conseguir incutir esses valores nele, mas eu posso melhorar. Tá? Então, a gente preza muito, principalmente para a galera, né? A gente brinca assim, há um tempo atrás eu entrei no hospital, eu era o novinho, hoje eu sou o dinossauro. Né? Então, hoje eu tenho... Claro que tem alguns plantonistas que são mais velhos e tal, mas eu tenho uma galera nova chegando. Uhum. Né? E eu brinco com outro coordenador que trabalha comigo. Cara, a gente tá velho. Cara, como que o tempo passou? A gente, né, tá uma galera nova aí. A gente pega essa galera e tenta dar o exemplo. Uhum. Né? O exemplo arrasta. A palavra convence, o exemplo arrasta. Então eles vão vendo como é que a coisa funciona e é muito automático. É muito automático, meninos. Assim, a galera vai entrando naquela vibe ali de como funciona o serviço e tá todo mundo daqui a pouco na mesma frequência. É claro que tem uma distopia ali, outra aqui, claro, né? Pô, senão a gente era robô. Mas eu vejo todo mundo com a mesma mentalidade. Por exemplo, acontece uma situação de urgência no hospital. A gente vai atender um chamado fora da unidade e tal. Cara, ninguém vai sozinho. Você tem um médico responsável, ele vai fazer esse atendimento, ou o colega cobre, mas daqui a pouco, cara, tá o colega lá do lado aí, tá precisando de alguma coisa? Pô, o que eu posso fazer? Quer que eu vá adiantando aqui? Isso aqui, não sei o quê. É igual uma guerra. Uhum. Né? Vocês viram aquele filme Até o Último Homem? Uhum. Tá? Então, quem não viu, veja. Cara, você tá no campo de batalha e não deixar o outro para trás. Eu posso muito bem, pô, não é meu paciente, não tá na minha UTI, pô, problema dele, vou dormir. Uhum. Né? E isso, cara, não dá, assim, a gente tem essa filosofia e é uma coisa de serviço para serviço. Sim. Só que você carrega valores com você, né? Caraca, eu tô... Não, cara, isso aí eu me empolgo, assim. Não, eu tô querendo entrar no seu serviço, assim, ser muito sincero. Não vejo. Será bem-vindo, será bem-vindo. Já que a gente tá nessa linha... Não é... Gente, veja bem, não é... Assim, não existe perfeição, né? Em lugar nenhum. Se você vai buscando perfeição, isso não existe. Mas existem pessoas com o mesmo objetivo de fazer a coisa andar. Uhum. Essa é a pegada. Tá? Problema a gente vai ter, conflito vai ter gente que vai estar insatisfeita. Como eu falei, tem um familiar que você faz tudo, o familiar
acha que você não fez nada, tem aquele familiar que vai ser muito grato, você não vai agradar todo mundo. Mas o importante é todo mundo andando na mesma direção, né, pelo bem comum. É isso aí. É você entender que você não é o sol da galáxia, né? Você é um ponto da A engrenagem. engrenagem, exatamente. E a engrenagem roda. Excelente. E já que a gente tá nessa linha de pensamento, a gente acabou de começar o internato, né? Primeira Isso, semana. aproveita. Eu queria saber, assim, se você... Qual é o conselho que você daria pro interno agora? Cara, o conselho que eu daria para o interno, cara, eu acho que é um momento de muitas decisões. É um momento onde eu brinco assim, que a gente deixa de ser garoto e vira homem, né? É onde a gente sai da teoria e vai para a prática. É onde você vai ter o contato com o paciente, você vai ser responsável por, de repente, evoluir um paciente, prescrever um paciente. Então, a mensagem que eu dou pro interno é o seguinte, cara, estude independente da formação, da especialidade que você vai fazer. Pô, cara, eu odeio pediatria. Aí vai pro internato, cara, leva aquele negócio na moda boi lá, empurrando com a barriga. Você vai ver que lá na frente vai te fazer falta, tá? Então aproveite o momento, aproveite a jornada. Por mais que, cara, quero ser patologista. Cara, para que eu vou ver criança catarrenta, vou ver, pneumonia, vou ver, sabe, intoxicação? Cara, não vou ver isso. Não. Cara, esquece. Faça o seu internato e viva aquele momento. Vou rodar na GO? Cara, não vou ser ginecologista. Cara, mergulha de cabeça, estuda as patologias, discute os casos, aproveita o seu, né, o seu preceptor, suga dele. Professor, aqui não sei o que e tal. Cara, é um momento que vai passar. Passou, não volta atrás. Você nunca mais na sua vida vai rodar num serviço de GO. Você nunca mais vai rodar no serviço de pediatria, num serviço de clínica médica, dependendo da sua especialidade. Então, aproveite. E isso você vai ver que ao longo da sua vida, cara, eu vou ser patologista. Cara, mas você tem uma mãe que é mulher, que ela tem doença ginecológica. E você vai lembrar, caramba, eu vi isso, tal. Você pode ajudar sua mãe, sua namorada, sua tia, quem for, uma colega de trabalho. Uma criança, você vai ser pai, você vai ser tio, você vai ter contato. Então você pode orientar uma mãe, você pode ajudar alguém. Cara, e o médico não tem jeito. Vão descobrir que você é médico. Eu morava num prédio, nunca tinha falado para ninguém que eu era médico. Uma bela noite, eu estou dormindo, estava na residência. Tocou meu interfone. Ô, doutor, boa noite, aqui é o porteiro e tal. O senhor pode fazer um atendimento? Aí eu falei assim, 3:30 da manhã. Atendimento? O senhor não é médico? Aí eu falei assim, sou. Aí ele, então, tem um vizinho seu de porta, eu não lembro o número do apartamento. A esposa dele está desesperada, era um casal de idosos, que ele está convulsionando. Cara, eu tava de cueca, eu nem sei se eu fui de cueca, assim, do jeito que eu tava, eu abri a porta, era meu vizinho de frente. Eu já tinha visto eles no elevador algumas vezes, dado oi e tal. Entrei no apartamento e o senhor estava convulsionando. Segurei ali a cabeça e tal, chamei o SAMU, colocamos ele na ambulância e fomos até o hospital. Então, como é que ele sabia que eu era médico? Cara, às vezes um jaleco está pendurado no carro, às vezes você está com um livro na mão, você chega com esteto. Então, as pessoas te reconhecem. Não adianta, você vai ser achado e você vai ter que estar pronto para atuar. Tá? Eu era interno acadêmico. Nossa, tem tanta história. Eu morava em Petrópolis e estudava no Rio, né? Então, eu sou de Petrópolis, interior do estado do Rio. Estava no ônibus, assim, na segunda fileira, do lado da janela, chegando no centro da cidade, que é onde eu ia descer para ir para minha casa. Parei, o ônibus parou no sinal, eu estava olhando assim para a janela. Cara, um senhor apagou, assim, no meio do cruzamento, assim, na faixa de pedestre. Aí eu, meu Deus, o que eu faço? Tal. Desço ou não desço? Aí peguei minha mochila e falei pro motorista, abre a porta aí. Aí ele abriu, desci, aí comecei, vi pulso, não tinha pulso, não respondia, BLS, comecei RCP. Aí começou a chegar a gente, um estudante de enfermagem, aí chegou um outro médico, aí a gente organizou o atendimento ali, começamos. Então, um na massagem, né, um cronometrando o tempo, o outro ligando. O SAMU lá da cidade chegou, resgatou o voo,
levou ele pro hospital. Não tive mais notícia. Mas assim, a gente conseguiu dar um primeiro atendimento. Então, não tem jeito, você tem que estar pronto para qualquer situação. Tá? Ainda mais sendo médico, cara, vai chover, assim. O universo vai conspirar. Tá? Então, é o momento de vocês se dedicarem à formação. Tem que saber atender uma parada cardíaca. O básico, parada cardíaca, saber fazer uma boa sutura, um bom curativo, saber um pouquinho de antibiótico ambulatorial, nada de terapia intensiva, mas o básicozinho. Atendimento de criança. Cara, criança engasgada, vocês vão em churrascaria? Vão. Você vai pegar uma criança engasgada. Vocês vão estar viajando de avião, vocês vão fazer um atendimento. Tá? Já num voo que eu fiz internacional, eu fiz 3 atendimentos no avião. Mesmo voo. Parecia um ambulatório. Nossa Senhora. Então, assim, não vai acontecer. Vai acontecer. Tá? Então, você está no restaurante, tá a criança ali, ela engole um pedaço de carne, vai engasgar. Você vai ter que fazer um Heimlich. Então, você tem que estar pronto. Não tem jeito. E aí você vai se omitir numa situação dessa? Não vai. Tá? Então, no internato é o momento justamente para você desenvolver essas habilidades. Sugue o seu preceptor, estude, independente do que você for fazer lá na frente. A impressão que eu tive, né, nessa primeira semana do internato é que eu não aprendi absolutamente Normal, nada. normal. Estão me falando que é normal mesmo, eu tô tentando aceitar. Porque assim, você está saindo do mundo de teoria. É muito parecido com o que a gente viveu no ensino médio. Você está na sala de aula, o professor está dando aula, você está lá, fisiologia, anatomia e tal. Você não consegue conectar aquilo com a realidade. Aí quando você vai para o internato, cara, você tem aquele choque de realidade. Caramba, peraí. E aí você tem que pegar todo aquele conteúdo e aplicar. É claro que não vai ser do dia para a noite. Né? Então, eu sempre falo isso com os alunos, vocês rodaram comigo. Viu o caso? Cara, é um caso legal que te chamou a atenção. Estuda na teoria. Porque se você pegar o livro lá, você vai ler, um tempo você vai esquecer. Você viu na prática? Puxa, eu vi uma insuficiência cardíaca descompensada, com edema, com estertor, o cara dispineico, e o médico estava com a gente lá, ele explicou a fisiopatologia. Lê. Cara, acabou. Quando você vê um caso, insuficiência cardíaca, você vai ver, acertou, na maioria das vezes. Então, você vai criando um HD, uma memória da prática com a teoria, e você vai juntando. Brincando, né? Tá? Então, quanto mais você vê, mais memória você vai ter, mais informação você vai ter. Então, você tem que investir nesse leque de informação. Então, não adianta você ficar só na teoria. Tem sempre aquela colega nossa nerd, né, que fica lá estudando, faz resumo, e ela sabe tudo, mas ela não consegue colocar aquilo na prática. Ela não consegue desenvolver, ela não consegue, porque ela é muito teórica e tal. Nem sempre o melhor aluno, vocês vão ver isso, que tirava as melhores notas na aula, fora do internato, quando chega no internato, o cara se perde. Porque ele não consegue fazer esse jogo da teoria com a prática. Isso, cara, muda muito o perfil. Amadurecimento. Né? Eu tinha um colega, cara, ele era, assim, pessoal ótimo, mas assim, cara, molecão. Surf, de boa, cheio de ginga, cheio de gíria. Cara, quando ele entrou no internato, o cara mudou. Pô, fazia barba, ia de branco, chegava no horário, o professor anotava, tirava nota boa, exame físico. Ele era um monstro, cara. Assim, ele decorava os epônimos, ele tinha uma habilidade de comunicação que a gente não sabia que ele tinha. Cara, ele chegava nos pacientes, e aí, tudo bem? Exame físico, fazia tudo direitinho. Parte de radiologia, cara, ele comprou um atlas de radiologia que ninguém tinha, importado. O cara era um monstro. Então, assim, ele mudou da água para o vinho, ele entendeu que ele precisava mudar o mindset dele. Cara, e hoje ele é oftalmo. Cara, um cara respeitadíssimo onde ele tá. Inclusive, não deixou chamar ele aqui que a gente tá brincando de oftalmo. Não deixou de ser garotão. Ele, garotão e tal. Nem parece a idade que tem, mas assim, cara, quando ele coloca o jaleco dele, ele vira a chave. É o Clark Kent com o super-homem, né? Ele vira o super-homem, cara. É bem legal isso. Que legal, que da hora. É legal. Bom que saber que eu tenho esperança. Não, tem esperança pra todo mundo. Nossa, cara, de verdade. Eu tava lá na internet, juro pra você, tô rodando no box, né?
E eu falo, cara, eu vi isso. Boxe é sensacional. Eu tô adorando, eu tô adorando. Isso é muito Trabalhei efeito. muito tempo lá. Tô adorando. Tô lá Só no- que o boxe hoje é maravilhoso, né? O boxe hoje é né? Quando eu Isso. trabalhei era um boxe realmente, era pequenininho. Então era o trauma junto com a clínica. Cara, aí era uma loucura. Hoje tem separado, grandão, tem Bonitinho. vários de plantão. Nossa. Eu ficava lá, falei, cara, eu sei que eu vi isso, eu tenho certeza que eu vi isso, eu lembro que eu vi isso. Só que na hora de agir eu fico tipo, mano, mas será que é realmente isso? Vem aquela dúvida, vem aquela insegurança. Graças a Deus que tem o preceptor junto, né? Mas daí. É a hora de você montar no preceptor e sugar. E chegou em casa, lê. Tenho feito É isso que isso. a gente estava conversando mais cedo, né, Gustavo? Da Hoje, informação, né? e eu falo isso muito para vocês que são mais novos, a tecnologia ajuda muito, né? Você ter um smartphone, cara, isso aqui é um mundo que se abre, Uhum. né? Pô, dose da noradrenalina, tá aqui. Uhum. Na época do tio aqui, do dinossauro, era o palme pobre, né? A gente anotava as diluições tudo no caderninho e levava o caderninho pro plantão. E decorava, estudava. Então, assim, e era meio que não tinha como não saber. Você tinha que saber. Porque se não tivesse na anotação, cara, aí você ia ter que correr no staff, em alguém para te explicar. E aí você ficava sedento de informação. Agora que a informação ela é muito difundida, eu vejo pouca gente sedenta de informação, porque Tá fácil, né? todo mundo tem um conhecimento muito superficial de tudo. Uhum. Ah, isso aí eu já vi. Ah, isso aqui tá. Então, assim, a gente não vê profundidade, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. A tecnologia ela é muito boa, ela vai trazer informação num tempo rápido, no bolso, na mão, mas ela, se você não souber usar, ela vai te deixar superficial. Então, Vira você refém também, né? vira refém. Tá? Então, importante você ler e aprofundar. Vai no bom e velho livro-texto. Cara, aquele cheirinho do livro é uma delícia. Você abrir, aí você vai lá, pega, faz o resumo, volta, lê, aí pega aquela parte lá. É legal que hoje você consegue consultar no Google. Uhum. Né? Você pega o livro lá, a maioria é formato online. Eu não gosto de formato online. Uhum. Pô, peguei o Gaito em PDF. Cara, tem horror. Começo a ler no computador, me dá um... Eu tenho que ler no texto, tem que ler no papel. E aí você vai anotando, aí volta, aí você... Caramba, esse conceito aqui, não entendi. Hoje você tem uma ferramenta chamada YouTube. Sim. Alguém tá Cara, te explicando ali, né? fenômeno de Frank Starling. Pô, o cara vai jogar uma animação 3D, não sei o quê, do coração, do fluxo, do miocárdio. Antigamente você tinha que fechar o olho assim, cara, meio que imaginar um negócio. Ó, o sangue tá vindo, tá entrando, aí a válvula abre, aí o sangue vai, aí pré-carga, pós-carga. Cara, você tem hoje isso aqui. Então, tem que aprofundar, Uhum. tá? Então, não pode ficar no Superficial, superficial, porque é uma armadilha, é tentador. Demais, que é mais rápido, né? Eu É acho que, tentador. tipo, eu estudei muito durante a faculdade toda, tipo assim, estudava muito. Só que aí eu acho que eu entrei no internato agora e parece que eu não sei nada. Eu acho que vai ser essa parada de mudar da água pro vinho, vai ter que acontecer comigo, porque... E é uma mudança, Jonathan, tanto, como é que eu posso te dizer, de cenário, né, de dia a dia, de rotina, como uma mudança mental mesmo, né, de você entender que, assim, cara, eu sou quase um profissional. Uhum. Cara, daqui a 1 ano, 2 anos eu vou ser médico. E aí, meu amigo, quando você tiver o CRM na mão, o carimbinho, é você por você mesmo. Uhum. Ninguém vai ter o preceptor, não, vem aqui, tá errado. Aqui a gente já tá bem pra caramba ainda, na Entendeu? real. Você tá no internato, cara, é como se você estivesse andando de bicicleta de rodinha. Cara, você não vai cair. Vai ter alguém para te segurar ali. Quando você se forma, meu irmão, tira uma rodinha, empurra você e fala, ó, se vira aí. Penhasco E o abaixo. penhasco abaixo, exatamente. Entendeu? Então, assim, aí vai depender, cara. Se você treinou bem no internato, cara, você vai sair pedalando sozinho, tranquilo. Se você não treinou bem, não se dedicou, você vai cair no tombar. penhasco. Vai rolar a ladeira abaixo. Mas assim, esperança eu tenho. Eu tenho feito isso. Eu chego Não, em é isso casa, aí. consigo puxar Cara, os não tem temas, receita de né? bolo, tá? Isso também é de cada um, né? Eu dei o exemplo desse meu amigo, mas assim, é de cada um. É encarar com maturidade. É você ter postura, é você chegar na hora. Por exemplo, a aula começa, o ambulatório, por exemplo, de ginecologia, vai começar às 8 horas. Cara, 7 meses você tá lá. Uhum. Pô, alinhado, bem arrumado, vestido adequadamente. Pô, vai chegar, nada contra, mas você vai chegar no ambulatório, pô, com
moicano, né? Não dá, entendeu? Então você tem que ter as pessoas, o paciente que vai estar ali, ele não. Tudo bem que ele vai saber que você é um interno, mas, cara, ele vai te ver como médico. Você Ele tá de vai jaleco julgar branco, você é igual, médico, né? vai te julgar igual. Uhum. Não estou dizendo que você tem que fingir algo que. Não é isso. É você estar de acordo com a situação e colocar isso na sua mente, né? Então teve um, um aluno, cara, que chegou de bermuda. Pô, cara, como é que você vai entrar no hospital de bermuda? Não, peraí. Eu falei, cara, não dá. Sim, o que eu posso fazer por você? Você vai em casa, troca de roupa, põe uma calça e volta. Mas de bermuda você não entra. Não, não entra, cara. Você vai por exemplo, numa audiência com um juiz de bermuda, de regata, com um cabelo Te sem garanto tomar um que banho, não. com remela no olho, não vai, cara. Você vai encontrar sua namorada, ou a pessoa que você tá ali querendo ficar, alguma coisa assim, você vai, pô, não escovar o dente, não vai. E no hospital você vai fazer isso? Então isso, cara, faz parte não só de estudar, não só de mudar, mas a postura, mudar a postura, né? De ficar de risadinha, brincadeira. Não, cara, pô, eu sou quase médico, eu tenho que me comportar como tal. E é essa vivência de vocês que vai moldar muito a sua carreira, né? Como Uhum. você vai ser lá fora, Sim. tá? Cara, eu sou muito extrovertido, eu brinco com os meus pacientes, dou risada com eles, abraço, é o meu jeito, mas sempre com muito respeito. Sim. Né? Então, a gente até para fazer uma brincadeira e tudo, a gente toma maior cuidado, cria uma conexão com o Antes, né? paciente antes, né? Uhum. Então, tem gente que não tem essa, né? Ou então dá uma resposta grossa, atravessada. Quantas pessoas não foram no médico? Falaram, nossa, ele nem olhou na minha cara. Nossa, ele nem me cumprimentou. Não deixou nem eu sentar, já, né? Já canetou, né? Cara, hoje as pessoas elas estão muito atentas com isso, com a Uhum, nossa com postura, né? Da forma que a gente fala, do jeito que a gente se expressa. Então, é um momento de treinar tudo isso. Não só a teoria, não só a prática, mas internalizar isso em vocês. Por isso que é o internato. Você Uhum. precisa internalizar que daqui a um tempo você vai ser médico. Né? Então, cara, olhar aquelas pessoas que você tem como exemplo e, pô, esse médico aqui é legal, acho que a postura dele é bacana, vou colar nele, pô, meu professor ali, pô, professor, como é que é e tal, pô, bem arrumado. Então é isso, não precisa chegar lá de gravata, né, de sapato, mas, cara, vai arrumado, vai legal, entendeu? É o seu cartão de visita, né? Pô, você chega lá, aquela calça larga, porra, uma meia colorida, entendeu? Lá fora, ok, cara, você faz do jeito que você quiser, mas está no ambulatório. Aí você vai atender uma senhorinha de 89 anos, que foi criada lá em Paraibuna, Uhum. né, na roça, ela nunca viu o pai dela de camiseta, só viu o pai dela a vida inteira de Uhum. camisa social. Aí ela vai te ver lá mascando chiclete, pô, cheio de piercing no rosto, com cabelo colorido. Nada contra, tá, pessoal? Não estou fazendo. Mas a gente tem que projetar no outro aquilo Uhum. que, né, a expectativa. É como é que ela vai te ver? Vai falar assim, nossa, estou nesse doutor aqui, mas pô, esse doutor é meio diferente, é meio moderno. Será que ele é sério? Cara, se você tá lá, você não precisa estar, mas você tá lá com a camisa polo, uma camisa social, seu jaleco e tal. Opa, tudo bem? Bom dia, boa tarde. Cabelo penteado. Cara, ela já vai te tratar diferente, ela já vai ter mais confiança, Uhum. tá? Não é discriminação, cara, não é São nada disso. verdades que precisam ser ditas e É a gente isso, tem um são pouco de posturas receio. dentro de cada ambiente. Por exemplo, você vai na praia de roupa social e sapato, Difícil, né? você vai de sunga, de short. Você vai no hospital de short, de bermuda? Não vai. Para trabalhar, não, você Pode paciente, ser você vai do jeito que paciente, você quiser. exatamente, mas Mas pra lá trabalho. dentro, não. Eu acho que esse discurso é pouco discutido aqui no Brasil, tudo mais. Eu acho que fora do país, principalmente nos Estados Unidos, a galera leva essa parada de roupa, de como você se porta dentro do hospital, num nível que a gente aqui no Brasil ainda não faz. É difícil de você ver médico que não tá de social, por exemplo. A maneira como você se apresenta. Por exemplo, o social, aí fugindo um pouco assim do. Eu tenho um estilo meu, eu sou mais. Hoje eu tô de camisa social, vim bonitinho aqui para Uhum. vocês e tal.
Mas assim, no dia a dia, Uhum. cara, eu sou um cara básico. Eu ando de camisa Hering preta, todo mundo me conhece. Calça jeans e tênis, é o meu estilo. Mas assim, cara, você vai me chamar para um casamento. Eu vou de acordo com a situação. Ou eu vou no fórum lá no juiz. Cara, vou botar um terno e uma gravata. Uhum. Entendeu? Ah, o Gustavo me chamou para um churrasco. Fica a dica. Cara, eu vou de chinelo, eu vou de bermuda, eu vou com a camisa de time, eu vou com uma camiseta, eu vou tranquilo. No ambiente informal que a gente está aqui. Beleza. Mas, cara, não dá para você pegar o que você faz num domingo à tarde no churrasco e colocar isso No dentro do hospital. hospital ou no ambulatório. Pô, Uhum. pensa bem, você tá com uma doença grave. Aí você vai lá no seu médico, pô, o cara tá assim na cadeira, um chicletão, ouvindo uma música. E Camisa aí? do Corinthians, É. aí já levantou e vai E aí, embora. brother? Pô, chega aí, brother. Tranquilo aí? Pô, o que tá pegando? Não dá, né? Exato. Então é mais ou menos isso. Excelente. Doutor, eu acho que assim, nossa entrevista poderia durar horas aqui. A gente inclusive tem que ter mais um episódio. Entendeu? Deixa eu só para encerrar, então, se pode encerrar, Fechou. para pegar o último bloco que a gente Perfeito. sempre faz, Aham. que a gente pergunta um pouco do mercado de Ah, trabalho. boa. E aí, então, depois de tanta descontração, só para trazendo de novo, Sim. de volta, que também é do meu interesse, Claro. o plantão da intensiva, ele tem algum, digamos assim, um valor maior do que o plantão generalista de porta? Cara, depende, volto a dizer, depende do hospital, tá? Hoje no Brasil, em muitos lugares, o plantão da terapia intensiva ele vai pagar igual, às vezes, o plantão da emergência, plantão de porta. Em alguns lugares, tá? Eles entendem que você é um especialista, você tem um conhecimento específico e eles vão te pagar mais por isso. Tá? Então, não é todo lugar. Então, vai depender muito da onde você está, do hospital que você trabalha. Em termos de mercado, Gustavo, a terapia intensiva é um mercado que ainda está muito aberto, muito em expansão. Hoje a gente tem no Brasil, digo intensivista mesmo, Sim, tá? sim, sim. A gente tem mais UTIs, com poucos ou quase nenhum intensivista. Até aqui na região sudeste, que é uma região mais, assim, mais populosa. Então o mercado está aberto, tá? Para um cara que tem formação, que fez terapia intensiva, que gosta de terapia intensiva, você tem oportunidade de trabalho no Brasil inteiro, inclusive até fora. Tá? Então, muitos intensivistas brasileiros estão migrando por uma série de razões e estão trabalhando fora. Tá? O mercado internacional tem procurado os médicos intensivistas brasileiros na área de formação, na área de pesquisa, na área de ensino. Então, tem um mercado bem, bem grande aí. Eu acho que você tá convencendo, Gustavo, porque você tá Mas ligando assim, literalmente a gente falou, né, algumas coisas, mas é uma vida que não é fácil. Sim. Tá? Então, por exemplo, a gente tem plantão, né? Então, plantão noturno, plantão de fim de semana. Então, a gente tenta ser o mais democrático possível na nossa escala, onde todo mundo trabalha fim de semana. Então, a gente tem essa filosofia de que, pô, se você trabalha durante a semana, você vai ajudar a cobrir o fim de semana. Tá? Nem que seja 12 horas, 24 e tal, mas você vai ajudar no fim de semana. Então, o intensivista, por muito tempo na vida dele, ele vai dar plantão. Tá? Tem gente que abomina isso. Aí, se você abomina isso, terapia intensiva não é para você. Outra coisa, você vai estar inserido dentro do hospital por muito tempo. Então, você vai estar vivendo, né, às vezes é intensivo demais. Então, você tem que estar preparado para isso também. Preparado para longas jornadas fora de casa, preparado para situações estressantes. Às vezes você tem um plantão que foi ótimo. Nossa, deu tudo certo. Tem um plantão que ele começa ruim e termina ruim. Pior, né? Tá? Então você vai ter óbito, você vai ter complicação, você vai ter, às vezes, uma discussão com o médico especialista que você não vai concordar com a conduta, você vai querer. Então você vai ter que brigar pelo seu paciente, ou então brigar para fazer um exame, brigar para fazer uma cirurgia. Então vai depender muito, assim, você tem que ser uma pessoa que tenha assim muita paz de espírito, consiga se relacionar bem com o outro, né? Que consiga ter um bom diálogo. Eu acho que essa base aí.
E aí, agora também voltando na parte financeira, o diarista ele recebe mensal fechado por O diarista tem um salário de de diarista, diarista tá? mesmo. Ele normalmente ele tem o salário dele de diarista e ele e recebe os plantões dele também, Uhum, tá? uhum. Então ele vai estar recebendo pela diária E também pelo. e pela produção dele em plantões, Perfeito. tá? Muito Então, legal isso. e aí você pode organizar a sua vida. Ah, terça-feira à tarde, passei visita de manhã no Hospital X e à tarde eu vou passar visita no Hospital Y. Não quero dar plantão, Faz. posso ser diarista em dois hospitais. Uhum. Posso coordenar 2 hospitais, posso coordenar uma UTI e ser diarista de outro. Então vai depender muito daquilo que você quer para a sua vida. É claro que o plantão é como é que eu posso dizer? Ele é uma situação que te dá muita garantia. Sim. Né? Um salário que vai te entrar fixo ali, você conhece, então ele vai te dar muita segurança. Mas ele não pode ser só isso. Uhum. Tá? Então você tem que expandir. Ir para a área de ensino, ir para a área de pesquisa, ir para a área de gestão, ir para a área administrativa, né? E expandir seus horizontes. Perfeito. Tá? Mas nada contra quem escolheu ser plantonista. Eu tenho amigos que escolheram ser plantonistas. Para eles é bom, pelo perfil deles, Que gosta. que gosta. Uhum. Pô, Felipe, ó, eu gosto de entregar o plantão, fiz aquilo que eu precisei fazer, tô indo embora para minha casa. Uhum. Né? Quem é diarista ou coordenação, cara, ele tá em casa, mas ele vai Tá. receber ligação, ele vai receber demanda, às vezes fora do horário de trabalho. Então, você vai ter que ponderar aquilo que Que é para si. você é capaz de aguentar. Hoje eu acho que eu só não fechei 100% com a intensiva, muito pela ideia de no futuro, será que eu vou querer ficar 100% dependente de ficar no hospital ou não? Né? Aí vai depender de você, É. de transição de carreira. Por exemplo, eu trabalhei, como eu te falei, trabalhei no pré-hospitalar. Eu trabalhava na terapia intensiva e também trabalhava no pré-hospitalar. Era a minha, vamos dizer assim, a minha fuga do hospital. Uhum. Hoje eu trabalho com ensino, dou aula para vocês. Né? Então, é uma área que eu também me realizo demais. Futuramente eu penso, né? Docência, em trabalhar, em dar aula, é um sonho, uma vontade que eu tenho. Então, cara, só depende de você. Você não precisa ficar refém de hospital, trabalhando só em hospital. Você pode atuar em várias áreas. Hoje você dá preceptoria pro internato ou só pra galera mais? Hoje eu tô só com o pessoal do quarto período. Tá, mas Vamos tentar mudar isso aí, né? futuramente, aí, até por conta de questão de agenda e tal, eu tenho filho pequeno, então, assim, também preciso me dedicar a essa questão deles, né? Sim. Mas futuramente, sim, com certeza. Excelente, muito bom. Perfeito, acho que um pouquinho aqui eu Tem consegui muita coisa sanar. que eu queria perguntar ainda Não, mais cara, tem muita coisa, assim, não só da terapia intensiva, né? da vida, assim. Da vida, de tudo, a gente... Vamos marcar um churrasco lá na casa do Gustavo. Mas só não pode ver a camisa do Corinthians, não sei que time você torce. Não, o time, cara, vocês vão ficar, não vão me zoar não, né? Se falar que é Vasco, eu te dou um Sou abraço. vascaíno, cara. Eu Dá um te abraço, dou um abraço cara. depois. Dá Tá um bom? abraço. Acabando aqui. Que tristeza. E o Forças. coordenador que trabalha comigo, e por incrível que pareça, a gente tem muito vascaíno na UTI. Talvez isso, cara, é que une a gente. Sim, sim. Tá acostumado já a sofrer Cara, fora, a gente, né? que é vascaíno encara a vida de qualquer jeito. Muito bom. Sacanagem. É Que isso aí. melhore. Que Vai melhore. melhorar, vai melhorar. O Cabo da Ciolo fez uma oração lá ontem que domingo Aí a o gente negócio ganha no vai. Grêmio. Doutor, eu acho que hoje, eu tava refletindo aqui, que privilégio é fazer parte disso aqui, que privilégio é ter um podcast médico e trazer pessoas. Cara, assim, isso aqui é incrível. É assim, é uma ferramenta. Desculpa te cortar, Não, mas relaxa. assim, cara, talvez vocês sejam pioneiros. Assim, nunca vi nada parecido. 2 acadêmicos, né, fazendo um podcast, trazendo profissionais da área. É inovador. Parabéns para vocês. E, cara, talvez seja uma ferramenta para muita gente escolher, para muita gente se direcionar. Cara, é um mundo. Assim, vocês abriram a porta de um mundo para muita gente. Foi 100% a nossa intenção. quando Muito a gente legal, começou. muito Era legal. realmente para dar um contato que às vezes não tem durante a faculdade, ou se às vezes teve uma percepção na faculdade, trazer outros pontos de vista aqui, porque às vezes muda também a percepção de alguma área, de algum especialista, né? Muito com legal. certeza. E aí tá um acesso simples de descobrir Muito as bom. coisas. Você né? tá ali viajando, tá assistindo, tá? Pô, Pra mim bacana. mesmo, eu tô tendo outras perspectivas diárias, assim, que eu nem cogitava antes, e é um privilégio muito grande. E o mais incrível, assim, é que foi pra gente
a nossa percepção é que foi um acaso o senhor ter vindo hoje. Talvez a gente nem tava com tantas expectativas assim, porque eu não tava fazendo a conexão do nome e da cara, sabe? Porque Aí você me viu lá, pô, eu te conheço. E hoje esse episódio foi uma surpresa muito grata, assim. Eu acho que foi um dos melhores episódios pra mim. Foi um dos episódios que eu mais que bom, aprendi. legal. E esse churrasco tem que acontecer. Vai, Me não, chama, não. me chama. Já vai, a câmera vai desligar ali, a gente vai. Eu queria agradecer, muito obrigado por todo esse ensinamento que você nos passou. Imagina, eu espero gente. muito que a nossa jornada aí nesse cruze aí. Com certeza, eu estou à disposição, tá? Depois passo o meu contato para vocês e o que vocês precisarem, eventualmente a gente fazer aí talvez uma visita na UTI, alguma coisa assim. A gente já quero, já. tá à disposição. Era o que o Gustavo queria falar. Então, Fala sem jeito. Fala aí. tá convidado. Não, mas muito perfeito. Realmente, para mim foi muito especial, porque é uma das áreas que eu realmente mais tenho interesse. É desde uma o começo. cachaça, cara. Eu tinha um staff meu da terapia intensiva, ele falou assim, cara, quando você beber é um vício, cara, é uma cachaça, você não vai querer largar. E hoje eu lembro dele assim, falou assim, nossa, eu era interno ainda, né? E aí eu rodava com ele, eu falei, não quero fazer. Ele, não, pensa bem, ó, isso é uma cachaça. E ele era pneumologista e intensivista, aí ele, assim, ficou só na terapia intensiva. Porque ele falou, cara, bebi da cachaça, agora Quero todo dia. é isso aí, é uma paixão. Maravilha. Doutor, muito obrigado pela presença. Valeu, gente. Foi mais do que especial, principalmente para mim. Tirei muitas dúvidas. Valeu. Tem outras ainda que dá para tirar. Não, a gente vai conversar. No E churrasco. perfeito. Muito obrigado. Valeu, gente. Valeu. Um abraço.